de Cristo. Como vivemos em meio a esse mundo e ao mesmo tempo sermos santos, separados. Lembra que eu falei na semana passada que a palavra santo quer dizer separado? Então é como se nós estivéssemos vivendo no mundo, mas ao mesmo tempo separados do mundo. Dentro do mundo, mas separados. Olha só. Então, por isso que Paulo ele ensina em todas as cartas que ele escreve, ele dá algumas instruções, orientações sobre como nós devemos ter essa vida. Dentro do mundo, mas ao mesmo tempo separados do mundo. Então, aqui na carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, aos crentes tessalonicenses, Tessalônica era uma cidade na Grécia. E quem morava em Tessalônica, essa cidade, era chamada Tessalonicense. Então, aqui a igreja é de Tessalônica. Paulo escreve, portanto, aos Tessalonicenses, ou os crentes que moravam na cidade de Tessalônica, na Grécia. Vamos ver o que Paulo fala sobre como deve ser uma vida que agrada a Deus. Quantos aqui querem ter uma vida que agrada a Deus? Oh, claro, todos nós queremos ter uma vida que agrada a Deus. Por quê? Agradando a Deus, o que vai acontecer conosco? Nós seremos o quê? Mais abençoados. Não é verdade? Quem não quer ser mais abençoado aqui? Então, se nós vivemos uma vida que agrada a Deus, seremos mais abençoados. Não é assim o filho que agrada ao pai, ele não é sempre abençoado, o pai sempre dá mais coisas a ele, o pai sempre... não é assim quem é filho, ou quem tem filho, não é assim o filho que agrada ao pai é sempre abençoado? O pai gosta de dar presente, o pai gosta de agradar, enfim, o pai elogia. Então é assim que nós queremos ser para com Deus Pai. O nosso relacionamento com Deus segue em linha paralela com o nosso relacionamento com o Pai terreno. É claro que muitos aqui, talvez, alguns não tiveram pai, não sabem o que é um relacionamento com o Pai, mas dá para a gente traçar um paralelo. A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com o Pai. Então é assim, se nós vivemos para agradar a Deus, certamente Ele vai nos abençoar ainda mais. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 em diante, nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora, e não dependam de ninguém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer-te nesta noite, por todos que aqui estão, Pai. Queremos te louvar, Pai, damos-te graças pela vida da Heloísa, o seu primeiro culto que ela está participando. Agradecemos pelo parto que foi um sucesso, correu tudo com bom êxito. Agradecemos porque naquele dia, poucos minutos antes, nós estávamos orando aqui, pedindo, intercedendo, Senhor, e Tu atendeu a nossa oração, fez com que tudo corresse bem, tranquilamente,
E ela já está aí, Pai, que ela seja muito abençoada, muito protegida, guardada por Ti, assim como seus pais sejam revestidos do Teu poder, da Tua proteção, e tenham toda a sabedoria, Senhor, para criá-la nos Teus caminhos, para conduzi-la, Senhor, e dar a eles toda a paz, toda a alegria, toda a felicidade do mundo, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, assim por todos, por cada uma das famílias aqui, por aqueles que vieram nos visitar na primeira vez nessa noite, que sintam-se bem, que tenham, Senhor, a paz no coração, que a Sua palavra possa falar ao coração de cada um, e que assim possamos, ó Pai, estar crescendo na Sua graça, no Seu conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Paulo instruindo aos crentes de Tessalônica como eles deviam viver, ele fala nesse capítulo 4, basicamente sobre três orientações ele dá aos crentes de Tessalônica quanto a uma vida que agrada a Deus. Primeira das três coisas é fugir da impureza, fugir da imoralidade sexual. Primeira orientação. A segunda orientação ele vai dar com relação aos crentes se amarem uns aos outros. Amarem-se uns aos outros. E terceira instrução, trabalhar e se manter através das próprias mãos. Por que Paulo dá esses três conselhos? Muito simples. A carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses é uma carta em que o principal objetivo de Paulo é orientar os crentes a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, da vinda do Senhor. Ele fala isso na primeira carta, no mesmo capítulo 4, aqui ele está falando sobre a vinda do Senhor. Ele fala isso na segunda carta, porque ele escreveu duas cartas aos crentes de Tessalônica, e na segunda carta ele também menciona a volta do Senhor Jesus Cristo, tratando mais sobre o assunto perseverança. Então, se na primeira carta ele fala sobre santidade para se preparar para a volta do Senhor, na segunda carta ele fala mais sobre perseverança. E por que no capítulo que fala sobre santidade, Paulo enfatiza principalmente três coisas: a pureza sexual, o amor de uns para com os outros e o trabalho. Primeiro, ele fala sobre a impureza sexual. Veja bem, versículo 3: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Primeira coisa, a vontade de Deus para a nossa vida. Qual a vontade de Deus? Muitos buscam a vontade de Deus. Senhor, qual a vontade de Tu para a minha vida? Senhor, o que eu devo fazer? Primeira coisa, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja santificado, ou seja, separado do mundo, separado das coisas do mundo. Tem uma vida diferente da que o mundo por aí leva. Essa é a principal vontade de Deus para a nossa vida: sermos santificados, ou seja, separados para Ele. É como se nós andássemos na contramão do mundo. O mundo segue para uma direção, só que nós estamos indo em outra, andando contra a correnteza do mundo. A correnteza do mundo quer nos levar para onde o mundo vai, mas Deus quer que nós tomamos um rumo diferente. Muito bem. Por que a principal instrução que o Senhor, através do apóstolo Paulo, dá aos crentes de Tessalônica para que eles possam agradar a Deus é fugir da imoralidade sexual? Se vocês pararem para pensar, a imoralidade sexual é um dos maiores problemas hoje para a humanidade. E é um dos maiores desafios para nós cristãos, vencermos a impureza sexual. Por que vocês acham que o mundo aí fora investe tanto na indústria chamada sexo? Por que vocês acham que tanto o cinema, como a televisão, como jornais, mídia impressa, mídia falada,
investem tanto no assunto chamado sexo. Nós vivemos num mundo que é totalmente sexual. Nós saímos na rua, nós somos bombardeados por essa mensagem todo o tempo, toda hora. Não só nas ruas, como também nos meios de comunicação, internet, que mais? Literaturas, tudo é bombardeado pelo sexo. Veja bem, se Satanás ele investe tanto nesse assunto, é porque é uma arma perigosa. É uma arma que ele detém e com todo zelo, na verdade, Satanás ele maneja muito bem essa arma, chamada assim, arma. Por que nós estamos falando de arma? Ora, o sexo não é bom, não é algo que foi criado por Deus, ou sim é muito bom dentro do casamento, dentro das orientações estabelecidas por Deus. Deus criou o sexo e falou, olha, o sexo, para ser bom, para trazer bons resultados, para trazer prazer, para trazer contentamento, deve ser usado corretamente. Qual a forma corretamente de fazer uso do sexo? Dentro do casamento. Fora disso, é desastre. Fora disso, só dá errado. Fora disso, só traz consequências más. Então, e se não for usado da forma como Deus criou, as consequências são as mais terríveis. E isso nós vemos no mundo hoje. O mundo hoje inverteu a forma de sexo criada por Deus. Hoje é muito comum, apesar que aos olhos de Deus vai ser sempre errado, apesar que biblicamente vai ser sempre pecado, hoje nós vemos as mais diferentes formas de sexo. Homem com homem, mulher com mulher, nós vemos a chamada pedofilia, nós vemos por aí a chamada zoofilia, homens, mulheres se relacionando com os animais. Tem tudo isso aí por aí afora. Homossexualismo, pedofilia, zoofilia, e tudo isso são formas erradas de se utilizar desta bênção que Deus deu ao homem. Agora, paramos para pensar, se Satanás usa tanto o sexo de uma forma errada, tornando ele uma arma nociva, perigosa, é porque realmente tem um significado. É porque através dessa arma ele domina os homens. Através dessa arma ele pode conduzir a humanidade da forma como ele deseja. E tudo isso para que a criação, o homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança, ofenda o seu Criador. Então, quando nós usamos o sexo de uma forma imoral, estamos ofendendo a Deus que o criou, o santificou para ser usado da forma mais correta, da forma mais pura, da forma como deve ser. E se nós quisermos nos abstermos do pecado, se nós quisermos nos separar para Deus, se nós quisermos a santificação, a primeira orientação do apóstolo Paulo é: abstenham-se da imoralidade sexual. E quando nós falamos de imoralidade sexual, engloba tudo que for imoral dentro do sexo. Sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, sexo de uma forma errada, não como a que Deus criou, invertendo os papéis, homem com homem, mulher com mulher. Todas essas práticas e formas de sexo contrária à natureza que Deus criou, vai ofender o Criador. E aí nós não estaremos agradando a Deus. Então, se nós queremos ter um viver que agrada a Deus, devemos fugir de toda a imoralidade sexual. Amém? O segundo ponto que Paulo enfatiza para que nós tenhamos uma vida que agrada a Deus é o amor. O amor que nós devemos cultivar. O amor que nós devemos ter uns pelos outros. E este é o segundo mandamento
principal que o Senhor Jesus nos ensinou. O primeiro mandamento que ele ensinou foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro, ao nosso próximo, como a nós mesmos. Cumprindo esses dois mandamentos, praticamente nós estamos cumprindo toda a lei que os hebreus, os judeus se esforçam para guardar. São 613 mandamentos, ordenanças, leis, cerimonialismo. Vocês sabiam que os judeus, eles se esforçam para guardar 613 mandamentos, orientações, determinações que Deus deixou? E nós, os cristãos, só precisamos guardar 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus é chamado mestre por excelência. Jesus é chamado mestre dos mestres. Jesus, não existe outro que ensinou como ele ensinou. Ele teve, olha, a sabedoria de resumir 613 mandamentos em apenas 2. Ele percebeu que o homem tinha dificuldade, tanto para guardar esses mandamentos, como para saber quais são os mandamentos. Já pensou? Você saber quais são esses 613 mandamentos, nós não precisamos saber. Basta somente amar a Deus acima de todas as coisas e ao outro, como se nós estivéssemos amando a nós mesmos. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Acima de todas as coisas. Primeiro, dar prioridade a Deus. Dar o primeiro lugar da nossa vida, do nosso coração, para Deus. Sabe? Não é o restinho do tempo. Não é aquilo que sobra. É a nossa vida. É ter como principal alvo na nossa vida querer agradar a Deus. É o amanhecer de manhã, a cada dia, e pensar. Logo já pensar em Deus, obrigado, Senhor, por esse dia que nos concede. Como é que tu quer que nós vivamos esse dia? Como é que tu quer que eu viva esse dia? Já de manhã e durante todo o dia pensando como viver para agradar a Deus. Em cada situação. Pensando assim, bom, será que isso que eu estou fazendo agrada a Deus? Será que dessa forma como estou agindo, é assim que Deus quer que eu faça? Como será que Jesus faria no meu lugar? Então isso que é viver para agradar a Deus. E agindo assim, eu estou realmente amando a Deus sobre todas as coisas. Eu estou colocando Ele como prioridade na minha vida, dizendo, olha, Deus para mim é a coisa mais importante do mundo. Tudo aquilo que for atrapalhar o meu relacionamento com Ele, eu tiro fora. Tudo aquilo que, porventura, não agradar a Ele no meu procedimento, na minha vida, nas minhas ações, eu não vou praticar. Eu vou querer viver para agradar a Deus, a todo instante, louvando, adorando, cumprindo aquilo que Ele pede, enfim, tudo isso aí, formas de agradar a Deus, viver amando Ele acima de todas as coisas. E ao próximo como a mim mesmo. O mal que eu não quero para mim, eu também não quero para o outro. O bem que eu quero para mim, eu quero para o outro também. Se eu sei que uma coisa é boa para mim, eu quero também para o outro. Se eu sei que uma coisa é má para mim, eu não quero para o outro, eu não desejo. E assim nós vamos estar cumprindo a segunda orientação e instrução que Paulo deu. A primeira, fugir da imoralidade sexual. A segunda, amar. Amar uns aos outros. E na terceira instrução, por que será que Paulo falou sobre o trabalho? É muito simples, porque naqueles dias, os crentes de Tessalônica achavam que Jesus já estava voltando naqueles dias. Então era muita gente que estava já parando de trabalhar. Diferente dos dias de hoje, tinha trabalho, mas eles pensavam assim, bom, se Jesus está voltando, para que a gente vai trabalhar? Vamos só viver na comunhão dos irmãos, vamos só viver na igreja, porque Jesus está voltando, então, para que vai adiantar o dinheiro que nós vamos ganhar, o trabalho que nós vamos desenvolver? Diferente dos dias de hoje, que muitas pessoas estão sem trabalhar porque falta emprego, falta trabalho, realmente. Mas naqueles dias não, tinha trabalho, mas o pessoal estava pensando assim, não precisamos trabalhar porque Jesus está voltando. Isso foi há quase 2000 anos atrás. Então, é por isso que Paulo fala sobre o trabalhar, sobre o viver com as próprias mãos, sobre não depender de ninguém, porque isso estava sendo um problema na igreja primitiva nos dias do apóstolo Paulo, ali naquele lugar chamado Tessalônica. Só por isso. E assim nós fechamos esse ciclo, nesse capítulo 4,
sobre as 3 instruções de como viver uma vida que agrada a Deus. Agora, vamos lá para o capítulo 5, queridos, a partir do versículo 12. Os últimos versículos dessa carta contêm também outras instruções sobre como viver uma vida que agrada a Deus. Primeiro aos Tessalonicenses, o capítulo de número 5, versículos de número 12 em diante. Acharam aí? Isso já está projetado. Diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos da mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam todos bondosos, sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com o beijo santo. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Queridos, nas instruções finais que Paulo deu aqui, ele fala, a primeira coisa que ele pede é que tenham em consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Paulo está dizendo assim, olha, tratem com respeito, com consideração, aqueles que são seus líderes na igreja, aqueles que lideram vocês, aqueles que os aconselham. Tratem-nos com a mais alta estima, tratem-nos com a mais alta consideração. Olha, Paulo está dizendo que isso agrada ao Senhor, tratar com estima, com consideração, aqueles que vos lideram no Senhor, aqueles que vos aconselham no Senhor. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Amém? Realmente, queridos, a tarefa de um líder espiritual não é das mais fáceis. Muitas tarefas por aí que não envolvem a área espiritual são muito mais fáceis. Às vezes são mais complexas, mas são mais fáceis, porque quem lidera espiritualmente carrega uma carga muito, muito pesada, muito difícil. Ele luta contra as forças do mal, ele luta contra uma opressão medonha, ele luta contra o poder das trevas, porque o diabo sabe que fazendo o líder cair, fazendo o líder tropeçar, muitos tropeçam com ele. Então o líder carrega sempre esse fardo, o líder carrega sempre essa responsabilidade. O líder luta contra as forças do mal. E quando ele vê que há essa reciprocidade, ele age com amor, lidera com amor, dá amor e recebe também, a dura missão, o duro trabalho torna-se menos árduo, o fardo se torna menos pesado. Então, Paulo está dizendo, se você quer deixar o fardo do seu líder espiritual menos pesado, se você quer tornar a missão dele mais fácil, tenha-o em mais alta consideração e em alta estima. Isso vai fazer bem para o seu líder, por outro lado vai ser bom para você. Se você tem um líder que realmente está satisfeito contigo, isso é bom para ele e ao mesmo tempo bom para você. Não é verdade?
e ao mesmo tempo isso vai agradar a Deus, que vai te abençoar muito mais. Então, uma coisa que eu sempre aprendi, desde os meus primeiros dias da vida cristã, quando eu ainda não era líder, eu tratava com todo respeito, estima e consideração todos os meus líderes espirituais. Talvez, não, com certeza, eu não tenha, se eu encontrasse ou trouxesse cada um dos meus líderes espirituais, por onde eu passei, todos iam dizer a mesma coisa. O Jonas sempre foi um obreiro exemplar, sempre me ajudou, sempre foi muito solícito, ele sempre me tratou com respeito. Isso eu posso ter essa certeza. Eu já trouxe aqui para pregar um dos meus líderes espirituais, aquele que me ordenou do ministério. Eu tenho ele em mais alta estima, ele também me considera muito. E assim, se eu pudesse trazer, eu tenho alguns deles na minha rede social, me dou muito bem com todos. Eu, graças a Deus, por onde eu passei, eu nunca deixei um rastro negativo. Eu sempre procurei deixar sempre as portas abertas, eu sempre procurei nunca, jamais criar nenhuma inimizade. Como isso é bom, né? Como isso faz com que a gente se sinta bem, isso traz benefício. Então, queridos, eu vou dar um conselho daquilo que eu aprendi, tenho aprendido nesses 30 anos de ministério, e praticamente quase 40 vivendo a vida cristã. Isso eu poderia dizer que são quase 50 anos, praticamente são 50 anos vivendo a vida cristã, porque eu já nasci na igreja, nasci no meio de uma reunião de oração, mas se tirar aí o tempo que eu vivi fora da igreja, dos caminhos do Senhor, eu tenho quase 50 anos vivendo a vida cristã. Então, uma coisa que eu sempre aprendi, quando nós tratamos os outros com respeito, quando nós damos amor, nos mostramos realmente amorosos, isso volta para nós, com certeza. Sabia disso? Isso volta para nós. Mas a pessoa que não age em amor, acaba sempre retornando para ele também o ódio, a contenda, o ressentimento, a amargura. O amor é como um bumerangue, queridos. Você dá amor, recebe amor. Você dá atenção, recebe atenção. Você dá consideração, recebe consideração. Mas quando a pessoa inverte as coisas, a pessoa trata os outros mal, a pessoa odeia, a pessoa se ressente, a pessoa se amargura, tudo isso volta contra ela e a vida se torna uma vida muito infeliz. Então, se nós queremos realmente ter tudo de bom para nós, devemos dar tudo de bom, devemos tratar é a lei áurea, é a regra de ouro que Jesus ensinou em Mateus capítulo 7. Tudo aquilo que vós quereis que os homens lhe façam, fazei vós também a eles. Às vezes a minha esposa me dá um puxãozinho de orelha quando eu estou no trânsito, quando eu vejo que alguém me fechou, quando eu vejo que alguém não me deu preferência, quando eu vejo que alguém não foi legal comigo no trânsito, ela já logo lembra: você plantou isso? Você deu preferência no trânsito? Você agiu corretamente no trânsito? Eu falo: é mesmo. Por exemplo, você está querendo entrar numa rua, na avenida, você está na travessa, você quer entrar na avenida, daí parou que ninguém te dá vez, você fica lá, aí você reclama: ai, por que ninguém para a gente entrar? Aí ela, nessa hora, sempre me lembra: mas quando você também estava na avenida e você viu alguém na travessa querendo entrar, você deu preferência para essa pessoa? O trânsito é uma das coisas que nos provam, sabia? O trânsito é um dos lugares mais difíceis da gente exercer o amor. É um dos lugares mais difíceis.
Porque o trânsito mexe com a gente, o trânsito, ele mexe com a nossa paciência, o trânsito nos altera, tá viu? A pessoa pode ser a mais paciente, mais calma do mundo, mas no trânsito parece que ela se transforma. Eu mesmo, queridos, confesso para vocês, eu não sou muito calmo no trânsito, não. Eu me irrito facilmente no trânsito. É só alguém me fechar, ou só alguém me pôr em situação de perigo, a adrenalina já sobe lá em cima e eu me altero. Minha esposa sabe disso, quem já andou de carro comigo sabe. E ali é uma das formas de nós exercitarmos paciência, exercitarmos o amor, exercitarmos a preferência. Eu falo isso para vocês verem que eu não sou uma pessoa perfeita, ninguém é perfeito, né? Então, posso ser muito calmo, tranquilo, mas existem situações no trânsito que me tiram a calma, a paciência. Isso eu acho que é comum, porque soma-se o estresse do trânsito com a responsabilidade de quem dirige. Tantas coisas à nossa volta, que isso mexe com os nervos, né? Então, deve ser compreensível, mas mesmo assim é pecado. Então, veja bem, se nós realmente quisermos ser tratados com consideração, quisermos ser tratados com respeito, quisermos ser tratados com amor, devemos primeiramente fazer isso aos homens. A questão do trânsito é um exemplo que eu citei. Quando nós agimos assim no trânsito, outras pessoas agem bem com a gente. Quando nós não agimos assim, não recebemos de volta. Então o amor, o carinho, a consideração é um bumerangue. Da mesma forma também, tudo que é contrário ao amor é um bumerangue, volta para a gente. Lembre-se sempre disso. Na vida tudo volta para nós. Tudo que nós damos, volta. Então o que nós estamos dando? O que nós estamos lançando? Coisas boas ou coisas más? Tudo isso volta para a gente. Isso é bíblico. Está em Gálatas 6,3. Pois tudo que o homem plantar, isso também colherá. A lei da semeadura e da colheita é uma lei imutável, não muda nunca. Por exemplo, você planta uma semente de abacate, não vai nascer um pé de mamão, correto? Você planta uma semente de limão, por mais que seja parecido, não vai nascer um pé de laranja. Não é verdade? Porque a lei da semeadura e da colheita não muda. Então, tudo aquilo que o homem plantar, é isso que o homem vai colher. Tenhamos um cuidado com aquilo que nós estamos plantando. Segunda coisa que Paulo fala, nessas instruções finais, ele diz, que ele transmite aos Tessalonicenses. Já estamos terminando, mais 5 minutinhos. Vivam em paz uns com os outros. É isso que tudo nós acabamos de falar. Viver em paz. Paulo está dizendo, vivam em paz uns com os outros. Vocês vão estar agradando a Deus. Exortem os ociosos. Isso eu já expliquei. Muitos estavam pensando que Jesus ia voltar aqueles dias, então não estavam trabalhando, desenvolvendo trabalho com as suas mãos. Confortem os desanimados. Muita gente estava se desanimando. E Paulo diz, isso não é bom. Jesus está voltando,